Olá, meu amigo Selado. Hoje tem uma aula top aqui para vocês. Eu estou falando sobre tabela dinâmica. Tabela dinâmica ela é muito importante para a gente poder organizar os dados de forma fácil, de forma rápida, bem dinâmica, como diz o próprio nome da tabela, tá ok? Se liga aí então. Então, pessoal, vamos aqui para a nossa tabela dinâmica. Vamos colocar aqui, nós temos o primeiro nossos dados aqui da nossa tabela, no qual eu tenho aqui funcionário, cargo, setor e os salários, tá ok? A primeira dica para se fazer uma tabela dinâmica é inserir esses dados com um formato de tabela. Transformar esses dados no formato de tabela. Viemos aqui, né, selecionamos aqui qualquer célula aqui, inserir tabela, quais serão os dados da minha tabela e se essa minha tabela tem ou não tem cabeçalho. No nosso caso aqui, tem todos os cabeçalhos. Dou OK, já sei que é uma tabela porque apareceu aqui, ó, as ferramentas de tabela e tem um nome aqui, ó, tabela 1. Essa tabela nossa chama tabela 1, ok? Depois disso, vamos inserir a nossa tabela dinâmica. Venho aqui em inserir, tabela dinâmica. Já aparece como os dados aqui em intervalo tabela 1. Esse daqui, essa opção aqui, perdão, é se eu precisar utilizá-lo uma fonte externa, uma outra planilha. Aqui eu tenho duas opções, que é numa nova planilha, que se eu colocar aqui OK, ele já vai me trazer aqui numa planilha nova, ele trouxe, abriu uma guia nova aqui, chamado planilha 1, ou eu posso simplesmente vir aqui e colocar nessa mesma tabela. Vamos lá, inserir novamente, tabela dinâmica, no local já existente, numa guia já existente, eu vou colocar aqui, digamos que eu vou colocar aqui em H4, vou colocar em H4, ok? Clico aqui para baixo de novo, vou dar Enter e dou OK. Já veio aqui a nossa tabela dinâmica. E aí, pessoal, vem a segunda dica sobre tabela dinâmica. Elas não atualizam sozinhas. Você precisa forçar a atualização dela. Você precisa clicar no botão para atualizar. Você precisa vir aqui e atualizá-la, tá ok? Bom, um exemplo disso é, se eu mudar aqui funcionário para colaborador e der um Enter, note que o meu campo, meus campos aqui, ainda continua funcionário. Não mudou para colaborador. Somente depois que eu vim aqui e atualizar, que esse meu campo aqui mudou para colaborador. Tá ok? Bom, vamos esquecer um pouquinho agora a nossa tabela ali e vamos montar a nossa tabela dinâmica. A tabela dinâmica, como eu disse para vocês, é uma forma fácil, dinâmica, né, de expor dados da forma como você quer. Expor a informação, construir um relatório da forma como você quer. Vamos pegar, por exemplo, aqui, que a gente queira olhar dentro daquela nossa tabela um relatório por setor e o valor de salário, ok? Bom, começando, eu tenho 4 campos onde eu possa jogar, onde eu possa colocar essas informações. Eu gostaria de primeiro de ver setor e salários. Setor eu colocaria em linhas. Vamos ver a disposição quando eu coloco em linhas. Eu clico e arrasto aqui para linhas. Ele traz toda a informação aqui em linhas. Se eu colocasse em colunas, ele mudaria e ele colocaria as informações em colunas. Então acho que já deu para entender o conceito aí de linhas e colunas, tá ok? Vou voltar aqui porque eu quero em linhas, eu acho que é melhor. E agora os valores. Eu vou jogar em valores aquilo que eu gostaria de fazer algum cálculo. Por exemplo, nesse caso, a gente gostaria de fazer cálculo com salário. Então, eu vou arrastar aqui salário. Ele já me traz uma informação aqui, ó, soma de salário. Aqui também ele escreve soma de salário. Ah, mas Everton ficou muito ruim. Se eu quiser imprimir, ficou feio. Vamos formatar? Dá para formatar? Pode. Onde está escrito aqui rótulos de linha, eu posso vir aqui e colocar setor. Onde está escrito salários, eu posso vir aqui e colocar total de salário, né? Bom, total de salário. Mesmo assim, não estou gostando da formatação. Dá para me fazer outras formatações. Eu venho aqui com o botão direito, configurações do campus em valor. Aqui eu escolho
o tipo de resumo que eu quero, se é contagem, média, máximo, mínimo, produto. E aqui eu ponho formato de números. Eu vou dizer qual que é o formato que nós queremos aqui. Queremos moedas com duas casas decimais. Dou um OK aqui, dou um OK aqui. Já transformei esse campo em moedas, ok? Bom, agora nós queremos, digamos que além de ver ali o total de salário, eu gostaria de saber quantas pessoas tem naquele setor. Eu posso simplesmente, pessoal, buscar os salários novamente e colocar aqui embaixo. A hierarquia, conforme eu coloco, eu coloco os dados, é conforme ele me exibe. O total de salário está aqui em cima e a soma está aqui, então ele exibe primeiro o total de salário, depois a soma. Se eu inverter aqui, ó, ele inverteu aqui também, tá vendo? Então tá ok. Aqui vai ser quantidade de colaboradores, não é isso que a gente falou? Então vem aqui, quantidade de colaboradores. Dá dois enter aqui, ajeitar aqui. Só que aqui ele está me trazendo, pessoal, se a gente olhar aqui, ó, a soma. Ele está me trazendo a soma dos valores. Eu tenho que vir aqui com o botão direito, configurações de valor, e dizer para ele, não quero que você some, eu quero que você conte. Quero fazer a contagem. Dou um OK aqui, e aqui eu já tenho 5 no acabamento, 5 colaboradores, que dá um total de R$ 8.410. Bom, muito legal, mas digamos que a gente queira ainda enxergar quanto representa esse salário do total. Quanto que 8.410 do acabamento representa no meu total geral de 42 mil? Podemos fazer isso também pela tabela dinâmica. Busco mais uma vez o salário aqui, coloco ele aqui, vou colocar ele aqui embaixo, vou até aumentar um pouco aqui para a gente ver. Eu venho aqui com o botão direito, configurações do campo de valor também, vamos tudo por aqui. Mostrar valores como? Tá sem cálculo. A gente pode pôr aqui, ó, porcentagem do total geral. E dou um OK. E ele já me traz facilmente essa informação. Ou seja, o R$ 8.410 de salário, ele representa 19,97% do total, ok? Dá para a gente trocar o nome aqui, né? Porcentagem, vou colocar aqui só o sinal de porcento. Vou colocar aqui tudo centralizado para ficar bonitinho aqui, né? Vamos aqui, né? Que eu exagerei. Tá aí, um relatório simples e fácil, feito através de tabela dinâmica. Bom, mas não acaba tudo aí, pessoal. A gente podemos fazer mais coisas ainda com a nossa tabela dinâmica. Aqui em linhas eu coloquei só setor, mas eu posso colocar mais valores, eu posso colocar mais informações. Por exemplo, eu posso vir aqui e colocar o cargo, então eu consigo enxergar dentro do acabamento quais são os cargos que eu tenho, né? Posso aumentar e diminuir aqui, ó. Tá. E eu consigo enxergar quais são os cargos que eu tenho aqui. Por exemplo, dentro do acabamento, operador número 1, eu tenho 2 funcionários, 2 colaboradores, que somados a um total de R$ 2.100 de salários, e que eles representam 4,99% do salário total. E isso dá pra gente, conforme eu falei de hierarquia, dá pra gente ir colocando um terceiro. Então o que mudou aí, ó? Eu tenho aqui o acabamento, eu tenho aqui o operador 1. Quem são esses operador 1? Né, o Marco 5 e o Pedro 8. Quem são os operador 2? O Marco 7 e o Pedro 5. Quem é o supervisor de processo? É a Ana. Então, eu consigo fazer com que as informações sejam exibidas da forma como eu quero. Bom, eu posso vir aqui, vou tirar o colaborador aqui, e posso pegar o cargo e colocar aqui em filtro também. Aqui eu tenho todos os setores, eu posso simplesmente vir aqui e dizer, eu quero ver o pessoal do departamento pessoal. Ó, departamento pessoal tem 2 colaboradores no administrativo. Ah, eu quero ver agora o operador 1. O operador 1, que está filtrado aqui,
eu tenho 2 colaboradores no acabamento e 6 colaboradores na montagem. Então eu posso ali, aqui eu coloco os dados onde eu quero filtrar. Se eu quero realizar algum tipo de filtro dentro do meu relatório, tá ok? Bom, vou tirar esse filtro aqui, que eu fiz isso só para mostrar para vocês. E vou dar uma última dica, que é muito bacana. Eu posso aqui, pessoal, inserir também um campo calculado. O que serve o campo calculado? Ao invés de eu ir até lá na minha matriz, vamos dizer que a gente quer fazer o cálculo de INSS. Colocar aí mais 9% de INSS do total de salário, para mim ter um campo aqui do valor do INSS. Ao invés de eu ir lá na nossa tabela de dados, voltar aqui na nossa tabela de dados, e incluir uma coluna calculando esse INSS, eu posso fazer o cálculo direto na tabela dinâmica, através desse campo calculado. Como? Da seguinte forma, eu venho aqui em ferramentas, venho aqui em campos, itens e conjuntos e coloco campo calculado. Qual que é o nome do nosso campo aqui? INSS, ok? Qual que é a fórmula? A nossa fórmula vai ser, eu vou pegar o valor do salário, inserir aqui, vezes 0,05. Opa, perdão, 9%, né, que a gente falou. E venho aqui e coloco a adicionar. Quando eu faço isso, dou um OK aqui, ele já me trouxe esse campo aqui, tá vendo? Ele me trouxe o INSS e já trouxe aqui a soma do INSS. Sem que eu precisasse ir até a nossa tabela e alterasse a nossa tabela. Tá ok? Pessoal, esse foi um pouco da nossa tabela dinâmica. É uma tabela muito boa, é uma ferramenta fantástica do Excel que a gente pode ser utilizado. Pessoal, e aí, o que vocês acharam da nossa tabela dinâmica? Gostou? Achou fácil? Tranquilo? Se tiver alguma dúvida, deixe seus comentários aqui. Se vocês gostaram, deixe seu joinha, deixe seu curtir, compartilhem. Se inscreva no nosso canal Sky no Excel, curta a nossa página no Facebook, siga nosso perfil no Instagram, tudo Sky no Excel. Se você quer realmente aprender, vem com a gente.